pessoal, beleza? Estou de volta aqui para a segunda parte do vídeo inaugural do canal com a Lilica. A gente está aqui num parque chamado Kaislov Sady. Vocês que viram a primeira parte viram algumas imagens dela passeando aqui. Mas popularmente esse parque é chamado de Invalidovna, porque aqui atrás existe um prédio histórico que foi durante cerca de 200 anos, desde 1730 e poucos até 1935 ou 39, não recordo agora. Foi durante então 200 anos um hospital, não um hospital, foi um asilo para inválidos de guerra, né, para veteranos de guerra. E hoje ele é só um patrimônio histórico, é um prédio que está passando por restauração. Houve uma grande inundação aqui há alguns anos atrás, então ele foi bastante afetado, né? Então ele está passando por uma restauração e hoje ele é só um patrimônio aqui Existe o Narodny Pamyatkovy Ustav, que é um instituto de patrimônio nacional, né? Então ele cuida de monumentos, de prédios históricos. Então esse prédio está passando por restauração. E esse parque aqui, o Kaislov Sady, é chamado então apenas de Invalidovna. Ele fica aqui a 2 quarteirões de casa. É o parque onde a gente costuma vir para passear, para caminhar pela manhã, porque é um parque maior. Tem um outro parque menor na esquina de casa, mas é bem menor e não tem muito espaço aberto assim, para a Lilica correr. E, bem, vocês que viram a primeira parte do vídeo do canal, então ouviram, né, alguns spoilers sobre um pouco do que eu vou contar nesse e nos próximos vídeos, né? Na verdade, o objetivo desse vídeo é continuar apresentando para vocês um pouco de quem eu sou, né, para quem não me conhece ainda. E, bom, eu sou um gaúcho de 37 anos, sou natural de uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, uma cidade chamada Esteio. Sou o mais novo de 6 filhos, de um engenheiro aposentado da Petrobras e uma professora de inglês e português e literatura. Tenho 2 filhos, o Eduardo, de 17 anos, e o Cauã, que vai fazer 11 anos agora em julho. E a minha namorada é a Karine, ela é contadora. Na verdade, ela trabalha com controladoria tributária e fiscal, né? E a Lilica e o Ramon, que vocês já viram no vídeo anterior, né? Na primeira parte. Essa é a nossa família. Hoje os meus filhos vivem no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. A Karine também está lá no Brasil. Ela voltou ao Brasil para terminar o processo de obtenção de visto dela, mas esse processo foi paralisado pelas embaixadas e consulados tchecos quando foi instaurado esse estado de emergência. Então isso impactou um pouco os nossos planos, né? Ela retornou para o Brasil para ficar lá 2 semanas, quando já deveria ser liberado o visto. Só que foi justamente nesse período que esse processo foi paralisado. Então ela está lá aguardando ainda. Amanhã é aniversário dela, então eu não vou dar nenhum spoiler nesse vídeo. Esse vídeo deve ir ao ar hoje, que é sexta-feira, dia 22 de maio. E qualquer spoiler divulgado nesse vídeo vai estragar qualquer surpresa que eu possa estar preparando, certo? Então, falando um pouco mais a respeito da minha carreira, né? Eu tenho uma formação bem multidisciplinar. Eu tive um ensino médio técnico em polímeros, depois eu iniciei 4 faculdades, só terminei a última, né? O primeiro vestibular que eu prestei foi para Direito, depois eu cursei 2 anos e meio de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, depois 1 ano de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e por fim eu concluí Gestão de TI. Depois obtive um MBA em Gestão de Projetos, um curso de extensão de Empreendedorismo Tecnológico, depois algumas especializações para Gestão de Projetos Ágeis, né? Então é uma formação um pouco atípica para um profissional de QA, né? Um profissional de TI. Metade da minha carreira, eu já trabalhei há cerca de 20 anos com TI. Metade da minha carreira foi trabalhando na área de infraestrutura, fornecendo ambientes para times de pesquisa e desenvolvimento, mas já fazem cerca de 10 anos que eu migrei e me tornei membro dos times de pesquisa e desenvolvimento, primeiro trabalhando com administração de alguns ambientes, uma atividade bastante similar ao que hoje é conhecido como DevOps, né? Fornecendo alguns ambientes, servidores de Continuous Integration Delivery, cuidando de deploy em ambientes virtualizados, cloud computing. E nesse primeiro
período aí de cerca de 1 ano atuando dessa forma nos times de desenvolvimento, eu acabei me formando um profissional de QA. Passei por um processo de mentoring e aprendi os conceitos, fundamentos de teste de software e me tornei um profissional, um QA engineer, né? Quando eu vivia ainda lá no Rio Grande do Sul, em dezembro de 2018, eu decidi sair do estado, né? Na época eu trabalhava na Accenture, dentro de uma instituição financeira, como um QA coach, apoiando o processo de transformação ágil de alguns times, né? E decidi sair do estado, decidi que talvez para continuar evoluindo, continuar crescendo como um profissional, eu deveria ser exposto a outros tipos de tecnologia, outros tipos de produtos e negócios, né? Trabalhando no desenvolvimento de outros tipos de produtos para outros tipos de negócios em empresas que tinham atividades em outras cidades do Brasil. No primeiro momento eu busquei uma realocação para permanecer atuando então na Accenture, mas em outra filial, outra unidade. Isso não aconteceu, isso não foi oportunizado pela empresa. Então em março de 2019 eu me desliguei da empresa e na ocasião eu fui indicado e recebi uma proposta de uma empresa de Barueri. Mudei para São Paulo e em poucos meses vivendo em São Paulo também cheguei à conclusão de que ainda não era o que eu estava buscando. E até aquele momento a minha ideia de experiência no exterior, ou uma carreira no exterior, era algo para médio prazo, talvez longo prazo. Eu imaginava que eu ficaria vivendo em São Paulo pelo menos durante uns 2 anos, me preparando para oportunamente fazer essa movimentação para o exterior, né? Mas em 3 meses eu percebi que de repente era o momento, valia a tentativa, valia a pena tentar. Então esses sinais da síndrome do impostor que eu estava vivenciando, naquele momento foram afastados porque eu comecei a ter contato com pessoas da comunidade técnica, da comunidade de QA e Agile, pessoas que tinham um perfil profissional e um background e uma carreira bastante parecidos com o meu e que já tinham tido experiências no exterior e me contavam a respeito dessas experiências e me davam um feedback a respeito disso como algo muito menos misterioso e menos difícil do que eu imaginava. Então eu decidi fazer essa tentativa. Então durante 3 semanas eu fui submetido a 8 processos seletivos, né, 8 empresas de 4 países, e recebi 2 propostas, uma para Portugal e uma para a República Tcheca. Tomei a decisão de vir para a República Tcheca e algumas semanas depois eu estava palestrando no TDC, né, o The Developers Conference, na edição de São Paulo de 2019, e eu estava palestrando na trilha de Agile Coaching, e lá eu conheci algumas pessoas de algumas empresas, uma comitiva de empresas do Canadá. Fui convidado a participar de um coquetel e eles estavam na verdade recrutando, né? E fui convidado a participar de um processo seletivo, mas acabei recusando, acabei declinando, porque já havia aceitado, né? Já havia aceitado essa proposta que eu recebi dessa empresa tcheca. E naquele momento aquilo para mim serviu como um validador, né? Aquilo para mim foi a confirmação de que realmente o meu perfil era um perfil que tinha espaço no mercado internacional, que tinha valor para as empresas, dentro do que as empresas estavam procurando, era um perfil de relevância, né? Então isso fortaleceu essa convicção de que era o momento sim de ter essa experiência no exterior. Então eu mudei para, na verdade eu comecei a trabalhar remotamente primeiro, porque todo o processo para relocation com animais, quando o animal não está apto à viagem internacional, esse processo leva 4 meses. E agora está um pouco mais complicado, né? Quando eu fiz ainda não estava tão complicado, agora está um pouco mais complicado. Depois num próximo vídeo eu vou explicar por quê. Então eu comecei a trabalhar remotamente em agosto de 2019 e só em novembro é que eu mudei para a República Tcheca, né? Para Praga. Nesse período que eu fiquei trabalhando remotamente, eu trabalhava como um freelancer, então podia morar onde eu quisesse, eu comecei a viajar um pouco, né? Então parte das economias que nós tínhamos para essa mudança para o exterior, nós acabamos investindo em fazer uma despedida do país. Então nós viajamos durante algumas semanas
por algumas cidades, alguns estados do Brasil, para fazer uma despedida, né, de alguns amigos, familiares também. E em novembro nós viemos para Praga, nós chegamos aqui no início do inverno, chegamos aqui, estava bastante frio, mas não foi um inverno tão frio assim, tivemos pouca neve nesse inverno, foi bem atípico. Para ver neve mesmo a gente teve que ir para as montanhas. Vi mais neve também no sul da Alemanha, né? No próximo vídeo eu vou contar para vocês então o que aconteceu depois que eu cheguei aqui. Coisas como, por exemplo, a empresa que me trouxe faliu, né? Eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar com eles então presencialmente em dezembro e a empresa faliu em janeiro. Vou contar para vocês como é que aconteceu esse processo e o que aconteceu depois disso. É um projeto no sul da Alemanha, depois alguns outros processos seletivos, né, processos de recrutamento e seleção que foram impactados por causa da pandemia e esse lockdown e estado de emergência que foi estabelecido aqui no país, de que forma isso me impactou e de que forma eu estou resolvendo essa questão agora, tá bom? Então você que ainda não viu a primeira parte do vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o seu like ou o seu dislike, um comentário dizendo o que você gostaria de ouvir nos próximos vídeos, se é um viés mais técnico, se é um viés mais de carreira, ou um pouco mais sobre a cultura aqui do país, um pouco do que eu conheci, das experiências que eu estou tendo aqui na cidade. Mas gradualmente eu vou mostrando um pouco disso, né? Algumas cenas do que está acontecendo aqui em Praga. E fica à vontade para compartilhar isso com amigos, colegas, aquela pessoa que tem interesse em ter essa vida no exterior, em se mudar para a Europa ou para qualquer outro país. Eu tenho certeza de que nos próximos vídeos eu vou conseguir contribuir um pouco, compartilhando um pouco de como eu solucionei essas questões, de como eu contornei alguns desses problemas ou desses entraves para a obtenção de visto e para fazer essa realocação, como me posicionei em processos seletivos, né, de que forma consegui me destacar em alguns processos seletivos, e tudo isso vai ser abordado nos próximos vídeos. Então se inscreve aí, curte, ativa a notificação para ser avisado a respeito dos próximos vídeos, tá bom? Então agora eu vou voltar porque eu tenho que dar ração pro Ramon e tomar um café. Valeu, até mais.